Fala galerinha do Explica aí, sejam muito bem-vindos a mais um EXP Resolve de Geografia, professor Tito na área, dessa vez com uma questão que envolve o nosso conteúdo de clima, impactos ambientais. Vamos nessa? Ela é uma questão do Enem de 2016 em sua primeira aplicação. Vejam só. Segundo a Conferência de Kyoto, os países centrais industrializados, responsáveis históricos pela poluição, deveriam alcançar a meta de redução de 5,2% do total de emissões segundo níveis de 1990. O nó da questão é o enorme custo desse processo, demandando mudanças radicais nas indústrias para que se adaptem rapidamente aos limites de emissão estabelecidos e adotem tecnologias energéticas limpas. A comercialização internacional de créditos de sequestro ou de redução de gases causadores do efeito estufa foi a solução encontrada para reduzir o custo global do processo. Países ou empresas que conseguirem reduzir as emissões abaixo de suas metas poderão vender este crédito para outro país ou empresa que não consiga. Bom, a gente está observando aqui então, uma questão que se refere à Conferência de Kyoto, tá? Um acordo assinado ali por diversos países, diversas nações, em busca dessa redução da poluição, dos gases poluentes, gases que acabam intensificando ali o efeito estufa, tá bom? Então vejam só, no final da questão a gente tem uma observação aqui, que é muito difícil no caso para esses países centrais, foi muito difícil, para que eles conseguissem atingir esses níveis de redução. A gente colocou aqui, a questão nos mostrou aqui o nível, 5,2%, e o que é que a gente pode perceber? É que no final ele dá uma ideia daqui que os países que não conseguirem fazer isso, esses países que não conseguem atingir essa meta, eles podem comprar um crédito. De quem é que eles vão comprar esse crédito? Vejam só. Então imagine aqui que a gente tem um país A, esse país A, ele conseguiu atingir a sua meta. Ele conseguiu, inclusive, reduzir muito mais do que a sua meta. Tá? Então, o país A está ok. Tá? Ele não conseguiu só 5,2%. Vamos supor que ele conseguiu aqui 8%. Tá bom? Só que o país B, ele não conseguiu. Tá bom? O país A, como ele tem uma sobra, ele reduziu além do que o que foi acordado, ele vende esse crédito de carbono para o país B que não conseguiu. Tá bom? Só que vejam só, há posições contrárias à estratégia de compensação presente no texto relacionam-se à ideia de que ela promove. O que é que essa ideia promove? Essa compra de um crédito de carbono daqueles países ou empresas que acabaram reduzindo além do combinado, além do acordado. Vamos lá. Alternativa A, retração nos atuais níveis de consumo? Não. A crítica não é feita em relação a isso. O consumo ele não vai diminuir por conta da venda de créditos de carbono, tá bom? Então, o consumo, a compra, a venda, ela não vai diminuir por conta disso. Essa alternativa A está falando de compra, venda, consumo. B, esse consumo aqui só diminui, gente, com a educação, com pensamento diferente de toda a população, de toda a sociedade. Não é a compra e venda de créditos de carbono que vai fazer isso. Alternativa B, surgimento de conflitos de caráter diplomático. Não, essa alternativa B também não, porque o surgimento de conflitos, no caso do protocolo de Kyoto, da Conferência de Kyoto, não vai ser observada pela venda desses créditos. Veja que a questão ela quer as posições contrárias a essa estratégia de vender créditos. Esses conflitos diplomáticos eles são causados, muitas vezes, quando um país ele deixa, por exemplo, o acordo, como os Estados Unidos acabaram saindo do governo do Donald Trump, por exemplo, do Acordo de Paris. Tá? Então, isso sim gera um conflito diplomático, tá bom? Mas nesse caso aqui, não. Alternativa C, diminuição dos lucros na produção de energia. Também não, gente. A crítica e as oposições feitas à compra e venda de carbono, a essa estratégia, lembre que a gente está procurando aqui críticas contrárias a essa estratégia. Qual é a estratégia? Vender, aqueles países que vendem o que foi além, o que eles conseguiram além do combinado. Eles foram muito bem, que é no caso o país A, e aí ele vende para o país B que não conseguiu atingir sua meta para compensar, tá bom? A questão correta aqui é a alternativa D, tá bom? Desigualdade na distribuição do impacto ecológico. Por quê? Isso gera muita desigualdade.
Primeiro que nem todos os países têm essas condições de estarem adquirindo, ou empresas também, esse crédito, né, que é muito caro, claro. E isso gera uma desigualdade porque os países centrais, os países mais industrializados, os países mais ricos, eles deixam de atingir a sua meta de 5,2% e muitas vezes passam a se preocupar em conseguir comprar o que foi excedente de outros países, ou seja, aqueles países que reduziram além do que foi combinado na Conferência de Quioto. Então, isso gera uma desigualdade na distribuição dos impactos. Então, países deixam de se responsabilizar. Enquanto a gente tem muitos países que se preocupam em reduzir as poluições, né, seus índices de poluição, além do combinado para vender esse crédito de carbono, outros países deixam muitas vezes de se preocupar porque acabam sabendo que no futuro eles podem comprar esses créditos. Tá bom? Então, a gente fica aqui com a alternativa D. A alternativa E, decréscimo dos índices de desenvolvimento econômico, também não. Né? Os índices de crescimento econômico nem foram observados. Vejam que a gente está falando de um tratado antigo, né, bem famoso, né, Conferência de Quioto. A gente está falando aqui de 1990, né, índices de 1990. Então, a gente não observou um decréscimo econômico de todas as nações que participaram ali do protocolo de Quioto, da Conferência de Quioto. Tá bom? Bom, eu espero que você tenha compreendido, que você tenha tirado as suas dúvidas. Continue aqui no XP Resolve. Até o nosso próximo encontro.